Olá, esse é mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Você ser o seu maior aliado. Você já se sentiu em um momento da sua vida que estava muito difícil ou que está sendo muito difícil, que você precisava de alguém para te ajudar, alguém para te salvar? Eu já me senti muito assim. E acredito que esse vídeo, se você tá passando por isso, ou se você já passou e não conseguiu ressignificar, esse vídeo vai te ajudar. Se você passa por isso, ou já passou por isso, você precisa ouvir o que eu tenho pra te dizer, que eu tenho certeza que vai te ajudar em algum nível. É claro que esse vídeo, ele não substitui um processo psicoterapêutico, né? Um processo de autoconhecimento, que é a temática que eu trago aqui no meu vídeo. Nos meus vídeos, é um processo que demora. Não é como você construir, por exemplo, até você construir uma casa é um processo demorado, né? Mas quando a gente fala de ser humano, é muito mais complexo e pode ser muito mais difícil do que construir uma casa. Então, eu tenho certeza do que eu vou te dizer que vai te ajudar muito se você estiver vivendo esse processo, né, de querer ajuda, de precisar de ajuda e muitas vezes até uma dependência de outras pessoas para você sair desse fundo do poço que você está. Lembrando que a ajuda, né, eu já vou trazer aqui, a ajuda ela é precisa e necessária em alguns casos, em muitos casos, tá? Não estou querendo anular a ajuda que a gente precisa das pessoas, mas pra gente manter como foco principal, né, você ser o seu maior aliado, você ser o seu maior amigo, né? Porque a gente pode ser o nosso maior amigo ou o nosso maior inimigo. É uma questão de comportamento, uma questão de pensamentos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você como desenvolver essa habilidade para você estar bem mentalmente, para você ser o seu maior aliado e para você não ter que ficar dependendo das outras pessoas, da motivação de outras pessoas para você seguir em frente e lidar com seus problemas. Bom, então, saber disso, acredito que não só saber, mas como colocar em prática, isso salvou a minha vida, literalmente, tá? Quando eu era mais nova, né, quando ali na adolescência, nos meus 15, 14 anos, é um processo que a gente está muito vulnerável em questão de impulsividade, em questão de aprender a lidar ainda com quem nós somos nessa nova fase, né? Então a gente muitas vezes fica perdido. E às vezes até adulto, né, a gente fica perdido. Então eu passei por várias transformações, vários processos em que eu aprendi essa lição da vida, que é: seja o seu maior amigo, seja o seu maior aliado. As pessoas vão estar ali para te ajudar, para te dar a mão, né, pessoas que te amam, que se importam com você, e isso sim também é necessário e preciso em alguns casos. Mas o ponto central aqui, eu também quero falar muito sobre autorresponsabilidade. Você assumir responsabilidade sobre a sua vida para você poder seguir em diante. Porque se você só fica dependendo das pessoas, dependendo da motivação das pessoas, dependendo do cuidado, da ajuda, do amor, vou falar também um pouquinho sobre as necessidades básicas que todo ser humano precisa. Se você fica dependendo dessas pessoas para te ajudar, você pode correr um grande risco, né, de não conseguir se desenvolver, de não conseguir muitas vezes melhorar psicologicamente. Entendido um pouco disso, né, você precisa então começar a nutrir esse sentimento dentro de você. E como que você nutre isso? Através de palavras, através de comportamentos e atitudes que você vai ter com você. Você ser o seu maior amigo, o seu maior aliado, envolve você prestar atenção e estar consciente de quais as palavras que você fala para você. Qual é o sentimento que você tem a respeito de si mesmo, né? Porque muitas das crenças, eu também vou trazer aqui um pouquinho das crenças disfuncionais que a TCC proporciona pra gente, né, uma abordagem da psicologia. Exatamente essas crenças, elas foram nascendo na nossa mente, no nosso comportamento, através das nossas vivências. E, consequentemente, é a forma que a gente se trata também. Então, também eu vou falar um pouquinho sobre como olhar para essas crenças, como colocar novas crenças. E, querendo ou não, esse papo já de ser o seu maior amigo, o seu maior aliado, envolve você estar tendo outras crenças para sua vida, para você estar tendo um desenvolvimento pessoal, para você estar tendo um equilíbrio na sua vida. Então, você precisa pensar: o que você fala para você?
O que você pensa sobre você? Qual é a história que você conta pra você da sua vida? Da sua jornada, das suas dificuldades, de tudo que você passou. É uma história positiva? É uma história mais negativa? É uma história equilibrada e integrada de que você passou por coisas difíceis, mas também passou por coisas boas. Então você precisa fazer um exercício e analisar qual que é a história que você conta sobre você, porque a gente tá vivendo a nossa vida e conforme a gente vai vivendo, a gente vai construindo uma história, uma narrativa. E se essa narrativa ela for muito negativa, muito pessimista, é óbvio que você vai ser o seu inimigo. Então, por isso que você precisa ressignificar muitas coisas, olhar para isso, ter consciência e falar o que eu falo para mim mesmo sobre eu mesmo. E isso está muito ligado com a autoestima. A autoestima é sobre a percepção de valor que você tem sobre você mesmo, sobre as suas vivências, sobre a sua história, sobre tudo aquilo que te aconteceu. Isso é positivo? Isso é negativo? Como que tá isso para você? Isso é um ponto de análise para você começar a entender a importância de você ser o seu maior aliado, o seu maior motivador. As pessoas vão estar ali para te ajudar. Mas 24 horas por dia, quem convive com você mesmo é você, nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Então, por isso que você precisa ser o seu maior aliado e o seu maior amigo. Um pouquinho aqui então sobre as crenças. Lembra que eu tinha falado sobre elas? Muitas vezes esses pensamentos que você tem sobre você, esses comportamentos, eles vêm dessas crenças nucleares, que são crenças disfuncionais. Essas crenças são 3 crenças básicas, tá? Crença de desamor, desvalor e desamparo. Muitos desses comportamentos disfuncionais, desses pensamentos disfuncionais, né, que a gente tem a respeito de nós mesmos, né, que você possa estar tendo, ele vem muitas vezes dessas crenças disfuncionais. E como que surgem essas crenças? Essas crenças, elas surgem através de experiências que um indivíduo tem. Então, por exemplo, uma crença de desamor. Como que a pessoa se sente com uma crença de desamor? Ela acredita que há algo de errado com ela. Então são pessoas que acreditam que não são suficientes, né? Que não são amadas, que não são valorizadas. Muitas vezes elas também são pessoas que têm o pensamento de que sou uma pessoa desinteressante. Essa crença, então, provavelmente surgiu ao longo das experiências que esse indivíduo teve, né? Ao longo da sua infância, ao longo da sua adolescência e na vida adulta. E muitos comportamentos reforçam essas crenças. Então, esse é um exemplo de uma dessas crenças que pode estar levando a pessoa a não ter esse amor próprio. Falando sobre a crença de desamor, tá? Pode ser que essa seja uma crença que você possua, tá? E eu, por muito tempo, já possuí essa crença disfuncional, onde me sentia desvalorizada, onde sentia essa necessidade de estar ali querendo agradar as pessoas. E hoje, depois de muito estudo, muito autoconhecimento, muita psicoterapia, eu aprendi que eu tinha essa crença e da onde ela surgiu, como que ao longo da minha história essa crença ela foi sendo formada, né, através dessas minhas experiências que eu tive. E aí eu tomei a decisão de mudar, né? Eu tomei a decisão de lidar com essa crença e falar, não, peraí, eu preciso ter novos comportamentos, novos pensamentos, eu preciso ser a minha maior aliada. Então a gente vai ter essas crenças ao longo da vida. É muito difícil uma pessoa que não tem uma crença disfuncional. Até na vida adulta a gente tem. E a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar se conhecendo, a gente tem que estar analisando o que a gente precisa mudar pra gente ter uma vida boa, pra gente ter uma qualidade de vida, né? Pra gente ter esse desenvolvimento pessoal. Pode ser que você tenha essa crença, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo as crenças, vou deixar também um link para você estar estudando um pouquinho mais sobre essas crenças disfuncionais, possíveis crenças que você pode ter, tá? A crença de desvalor são pessoas que acreditam que são moralmente ruins, ou que elas não têm, ou que elas são pessoas más, sabe? É o tipo de uma crença de desvalor, é uma crença disfuncional, então a pessoa se sente desvalorizada, ela acredita que ela é uma pessoa má, que ela não é uma pessoa boa. A outra crença é a crença de desamparo. A pessoa, ela acha que ela se vê como incapaz de fazer as coisas. Pessoas com essa crença de desvalor, elas se sentem incapazes de fazer algumas coisas. E aí também pode ser uma crença muito presente dentro desse contexto que a gente está trazendo, que é o contexto do quê? De você não conseguir fazer as coisas, de você ter que esperar a motivação das pessoas. Crenças
Tenta analisar qual tipo de crença que você tem. O que essa crença diz sobre você? O que ela diz pra você? Será que é ela que tá te impedindo de você ser o seu maior aliado? De você se apoiar? De você não ter que depender de outras pessoas pra você tomar um rumo na sua vida? Lembra que eu tava falando sobre psicoterapia? Por muito tempo eu fiz psicoterapia e isso me ajudou muito. Mas o que mais me ajudou, o que mais ajuda as pessoas que precisam de ajuda, que querem uma mudança na sua vida, é aqui, elas com elas. Porque o psicólogo, um coach, um profissional, ele vai te orientar, mas ele não vai poder fazer a mudança por você. Só você pode fazer a mudança, só você pode mudar os seus comportamentos. Por isso que eu falo, para você ser o seu maior aliado. Porque no momento mais difícil, você sabe que você pode contar com você. Isso é muito importante. E sim, gente, eu não tô querendo fazer um egocentrismo aqui, que a gente não precisa das pessoas, a gente precisa. É importante também a gente saber que a gente tem pessoas que a gente possa confiar. Mas também muito mais trazer essa autorresponsabilidade da mudança, né? Essa autorresponsabilidade sobre a vida. Então, sobre as suas atitudes e as consequências das suas atitudes. Depois de você descobrir quais são essas suas crenças disfuncionais, sobre o que você pensa sobre você, você precisa então tomar uma decisão, ter uma atitude, né? Então primeiro você vai estar consciente, qual que é essa minha crença disfuncional? O que eu tô falando pra mim mesmo? Será que eu tô sendo meu amigo ou será que eu tô sendo meu inimigo? Você comete um erro, você se cobra, você se xinga, porque eu sou burro, porque eu sou incapaz mesmo. Aí, ó, tá vendo? Sabia que eu não podia fazer isso. Você fala isso pra você ou você se apoia e fala, bom, eu cometi um erro, mas todos somos plausíveis de erro, né? Estou aprendendo, ou o que eu posso aprender dessa situação que eu errei, ou olha, eu sou bom nisso aqui nem tanto, então eu vou potencializar as minhas qualidades e vou olhar para os meus erros e vou tentar modificar algumas coisas. Então é muito importante você ser o seu amigo. Então quando a gente fala assim, seja o seu maior amigo, seu maior aliado, o que você fala para um amigo seu quando ele está em um momento difícil, quando ele comete um erro? É isso que a gente tem que esperar de nós mesmos. Porque é muito fácil a gente falar para as outras pessoas, né? Não, você errou, não tem problema. Seguir, tu é bom nisso, né? E muitas vezes a gente esquece de falar isso pra gente. É importante a gente nutrir essa amizade, essa aliança com nós mesmos. No momento que você entende o que você sente hoje, quais são os seus pensamentos hoje, como é que tá a relação você com você mesmo, né? A mais importante relação, o relacionamento mais importante é aquele que a gente tem com nós mesmos. Porque isso vai dizer muito sobre a nossa vida. Pessoas que a gente vai aceitar estar na nossa vida, situações, trabalhos, sociedades, ambientes. Se você se menospreza, se você se sente incapaz, você vai aceitar migalhas. Você vai estar em lugares e situações que não te valorizam. Porque muitas vezes você não se valoriza. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse autocuidado, esse amor, esse companheirismo com nós mesmos. Porque ali a gente fortalece a nossa autoestima, ali a gente fortalece essa nossa aliança. Ali a gente fortalece o mais íntimo do nosso ser, o mais profundo do nosso ser. Vai analisar o que você sente, você vai estar consciente disso, e aí você vai responder essa pergunta. O que eu preciso fazer para mudar? Quais são as novas palavras que eu vou colocar no meu vocabulário para conversar comigo mesmo, comigo mesma? Quais são as novas palavras que você vai utilizar para tratar, né? Para conversar com você, para se comunicar com você? Isso é muito importante. Escreve no papel, escreve no notas do teu celular, mas é importante que você visualize isso e que você internalize isso, né, para você estar vivendo isso. Exercício de autoconsciência. Você vai estando consciente, vai modificando os seus comportamentos e tenha paciência com esse processo. Esse processo não é do dia para a noite. Ele acontece, né? Todos os dias ele deve acontecer, mas não é uma mudança. Tu tá de um dia de um jeito e amanhã tu vai estar de outro. É um processo. Então também tem esse respeito, esse amor, esse carinho com você, que é um processo que você vai aprender e que você vai modificar esses comportamentos, se você quiser e se você fizer algo para mudar. Então, esse processo também envolve muito autorresponsabilidade, você ser
responsável pela sua vida, pelas suas atitudes, pelas consequências das suas atitudes. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente não controla. Diria que 90% dessas coisas. Mas a gente tem esses 10% que a gente controla, que são as nossas escolhas, né? A cada dia a gente tem a oportunidade de escolher fazer diferente, de pensar diferente, de ser diferente. E isso mudou muito. Eu falo por uma experiência pessoal. Quando eu tomei a frente, quando eu me tornei responsável pela minha vida, eu falei, olha, essas coisas aconteceram, os fatos acontecem, né? Fatos ruins. Como que você vai agir perante esses fatos? O que você vai pensar sobre esses fatos? Isso vai determinar como a gente vai construir a nossa narrativa, como a gente vai construir a nossa história. Então é importante que a gente esteja nesse papel de responsabilidade, de não culpar as pessoas pelas coisas que aconteceram. Às vezes a gente está lidando com uma pessoa, uma situação, é 50-50. Você não é 100% responsável e nem a outra pessoa. É você manter o equilíbrio e falar, tá, assumir parte. Qual é a parte que você tem disso? E principalmente focar na mudança. Lembrar que a gente é responsável. Você é responsável por você. Quais são as escolhas que você quer fazer? E aí a gente vem falar sobre maturidade. Você precisa se responsabilizar para você poder mudar. Porque se você dá poder para outra pessoa, no sentido de que, tipo, aquela pessoa fez aquilo contigo e você dá esse poder para ela, tu não consegue ter o poder para te mudar. Então você precisa ser responsável e falar, bom, agora eu escolho como eu vou ser, quais são as minhas atitudes e quais vão ser as consequências. Eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas. Toda escolha que a gente faz tem uma consequência. E muitas vezes a gente não sabe qual vai ser a consequência, mas a gente tem uma previsão. A gente não sabe exatamente como vai ser. Para que haja toda essa mudança, a gente precisa entender que existem possibilidades. Gosto muito de falar aqui sobre isso, sobre possibilidades. Porque quando a gente não enxerga que tem possibilidades na nossa vida, a gente fica preso na situação atual que a gente está vivendo. Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma cidade, seja qualquer situação que você está vivendo que esteja sendo desconfortável. Se tu não enxerga que existem possibilidades de tu sair dali, de tu progredir, até uma questão interna, se você não enxerga que tem uma possibilidade de você mudar essas crenças, por exemplo, que eu falei, disfuncionais, se você não enxerga essas possibilidades, tu não consegue mudar. Então é importante que você enxergue que existem essas possibilidades. A gente tem a neuroplasticidade cerebral, que é a possibilidade do nosso cérebro mudar. Nosso cérebro se modifica, ele é plástico, então ele é moldável. A partir do quê? Dos pensamentos, das escolhas que a gente tem, dos comportamentos. Então é possível essa mudança. Por mais que seja difícil a situação que alguém passa, é possível uma mudança. Aqui, principalmente, a gente está falando sobre mentalidade. Então é possível que haja essa mudança. Só que é um processo. E quanto antes você começar esse processo, melhor vai ser. Antes também você questionar dentro da TCC, uma das técnicas que são utilizadas é o questionamento socrático. Então questione as suas crenças, questione os seus pensamentos negativos. Será que eu tenho evidências que isso é real? Será que isso não foram coisas, experiências que tu foi escutando ao longo da tua vida? E que você se prendeu a elas? Então questione os seus pensamentos disfuncionais, questione esses pensamentos negativos, questione essas crenças. Fale, por que eu tenho que pensar assim? Por que eu não posso pensar diferente? E também tem exemplo de pessoas que você se inspira, de pessoas que te inspiram a fazer diferente. Pessoas que passaram por uma história, a gente vê muitas pessoas, uma história difícil da vida que você fala, putz, essa pessoa achei que nunca ia mudar e a pessoa mudou. Então também se inspire em algumas pessoas. Isso também te traz esse novo caminho de possibilidades. Lembre-se de ser o seu maior aliado, seja o seu maior amigo. Esteja lá para quando você precisar. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para mim, com uma contribuição, para eu saber que esse vídeo fez sentido para você, para eu voltar a fazer novos vídeos, novos conteúdos sobre essa temática de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento.
Deixa aqui pra mim também o seu comentário, se você gostou desse vídeo, o que fez sentido pra você, se você quer que eu fale mais sobre algum tema que eu trouxe dentro desse vídeo, e também manda pra uma pessoa que você sente que precisa ouvir essa mensagem.